Olá amigos e amigas, bem-vindos novamente ao canal e hoje a gente vai falar de um assunto que tem dominado aí as notícias, principalmente depois da retomada do turismo, que são os acidentes aéreos e o medo de voar. A gente viu recentemente, todo mundo viu, acompanhou aí o caso trágico aí da Marília Mendonça, que caiu de avião e veio a óbito. Isso é uma situação que infelizmente pode acometer todo mundo que voa, mas a gente vai passar aqui algumas dicas para que você que tem medo de voar sinta um pouco mais de confiança e faça essa viagem. A gente sabe que voar hoje no mundo moderno é uma necessidade, tá? Então a gente está aqui, por exemplo, no Brasil e você tem um parente na África, continente africano, e você invariavelmente, se você quiser ir visitá-lo, fazer alguma atividade, você vai voar. O voo é uma necessidade profissional e pessoal, tá? É da sociedade moderna. Então voar para muitas pessoas ainda é um mistério. No Brasil a gente estima que mais ou menos, pelo que a gente pesquisou, mais de metade da população nunca entrou numa aeronave para voar. E muitas pessoas no Brasil não voam por medo, tá? Algumas por condição financeira, lógico, e outras por medo. Então a gente fez uma pesquisa aí, deu quase 50% das pessoas, a gente fez uma enquete, se você olhar aí, quase 50% das pessoas declararam que tem medo de voar. Então, recentemente, além do caso aí da Marília Mendonça que caiu de avião, a gente teve nos últimos anos aí acidentes aéreos com artistas, jogador de futebol e outras coisas, e tem tido muitos relatos de quê? De aeronave que passa por turbulência, passa por tempestade. Esse mês agora teve uma aeronave que decolou numa cidade de São Paulo, indo para São José do Rio Preto. A aeronave, o piloto ficou tentando atravessar aquela nuvem lá de chuva, não conseguia e voltou a aeronave depois de 1h30 tentando. E os passageiros todos relataram pânico, medo de morte. Tá? Então, a principal coisa que leva ao quê? Ao medo da aeronave é o medo do quê? Da morte. Então, uma das coisas que ajuda a pessoa a ter medo de voar é o medo do quê? De morrer. Então, a pessoa que tem medo de morrer vai ter uma potencialização do medo de voar. Outra coisa que pode trazer o medo de voar é o medo de altura, tá? Então tem muita gente que tem um medo de altura. Então a pessoa que olha assim de uma sacada de varanda e sente aquele temor, sente um mal-estar pelaquela altura, ele tende a associar isso ao medo de voar. Outra coisa que traz o medo são as notícias de acidente aéreo, porque o acidente aéreo geralmente ele gera comoção. Você tiver um acidente de ônibus, ele gera uma comoção X. Um ônibus de passageiros leva aproximadamente 35 a 40 pessoas. Se tiver um avião com o mesmo número de pessoas, ele vai gerar uma comoção maior. Então, o acidente aéreo ele leva uma comoção grande, geralmente, tá? Então, as pessoas tendem a ter mais medo de voar. Por quê? Por causa dessa comoção, da repercussão do acidente aéreo. Mas voar é perigoso? Voar tem mais risco? Então a gente vai passar aí as dicas e você vai ver que voar tem menos risco. Tá? Tem risco? Tem. Todas as atividades, estar vivo tem risco. Eu estou aqui gravando, pode cair o teto na minha cabeça e me matar. Então, primeira dica que a gente vai falar para você é: conheça o que você vai fazer. Conheça o que é voar. Então o voo é o meio de transporte. A atividade aérea comercial é uma das atividades de transporte mais seguras do mundo. Provavelmente a mais segura do mundo. Tá? Então, como é que você sabe disso? Estatística. Então, você tem que confiar o quê? Nos números. Então, diariamente tem muitos pousos decolados. Então, só no Brasil, diariamente, tem aeroportos que tem mais de 60 decolagens, mais de 60 pousos por dia. Isso sem somar aeronaves privadas. O que é isso? Tipo essa aeronave da Marília Mendonça era uma aeronave que estava fazendo o quê? Um voo particular, um voo privado. Não era uma aeronave comercial igual das linhas aéreas. As nossas linhas aéreas, para vocês se tranquilizarem, quem tem medo de voar, elas têm uma idade média da frota, aproximadamente, pelo que eu procurei ali, perto de 10 anos de idade. Então é uma frota bastante nova. Então países aí da África tem frotas com a idade bem maior, mais de 20 anos às vezes de média. Da Europa também. Então nossa média de idade da frota nossa brasileira, ela é compatível com países de primeiro mundo. Então, primeiro, um ponto bastante importante: conheça o que é atividade aérea. Os acidentes aéreos, eles são mínimos, principalmente na aviação comercial, comparado com a quantidade de voos. Existem,
Tem ano que tem mais? Tem. Mas é um risco controlado. O risco que você tem saindo de casa, dirigindo para fazer uma viagem, por exemplo, Rio-São Paulo, e você voar de avião, é maior de carro do que de aeronave, estatisticamente. Então, em primeiro lugar, você tem que conhecer isso. A aeronave, ela tem risco de cair com uma turbulência? Tem. Esse risco é grande? Muito, muito, muito pequeno. Por quê? Porque a aeronave ela é feita com sistemas redundantes e sistemas de segurança estrutural que fazem com que ela aguente aquela situação. Mas cai muita aeronave pequena, porque a aeronave pequena tem menos recursos. Então, quanto maior a aeronave, maior recurso. Então, primeira dica ali é essa. Você tem que conhecer que o quê? O meio aéreo é mais seguro do que os outros meios de transporte. Tem risco? Tem. Mas vamos para a dica 2. Dica 2. Em primeiro lugar, se você nunca voou e tem medo de voar, você deve tentar evitar fazer um voo longo de cara. Exemplo, meu filho foi morar em Paris, eu moro no Rio de Janeiro, quero visitá-lo. Se eu tiver condição de comprar uma passagem a Rio, São Paulo e fazer esse primeiro voo, faça esse primeiro voo curtinho, para você ter aquele costume, se acostumar com o ambiente da aeronave, o ambiente fechado durante um tempo, um ambiente que você passa certos desconfortos por causa de turbulência. Então, essa segunda dica é bastante importante. Tente fazer primeiro um voo de quê? De adaptação àquela sensação de estar num ambiente fechado e com o quê? Intempéries, ocorrências externas que você não tem controle, você não está pilotando ela, então você não está comandando a aeronave, você tem que confiar numa pessoa, você tem que ter essa adaptação. Feito isso, procure o que? Também escolher datas de voo que sejam mais propícias. Como é que a gente sabe disso? Exemplo, a gente sabe que a aeronave, existem as turbulências de tempo bom, que a gente chama, você está vendo o céu azul, sol, sem nuvem, mas a aeronave está com muita turbulência. Então, são as turbulências de céu claro chamadas, tá? E tem as turbulências por causa de mau tempo, por causa do quê? De nuvens, camadas de nuvem, mudanças de zona de pressão e temperatura. Então, exemplo, se você sair do Rio de Janeiro para a Amazônia, você vai passar por mudanças de biomas. E essas mudanças de biomas, o que elas geram na atmosfera? Mudanças de pressão, de camadas. Então, você vai passar, quando você passa ali de Brasília, começa a entrar na região amazônica, existe um desconforto no voo que é normal, porque ele está mudando ali as zonas de pressão, de temperatura, tem mais nuvens e por aí vai. Então, o que você deve pesquisar? Se o destino que você está chegando, ou esse caminho, é o que? Um destino que está naquela fase de muita chuva, de temperaturas baixas ou muito altas. Então, a pesquisa é importante. Se você tiver essa liberdade de escolher data. Não tenho liberdade de escolher data. Procure uma companhia aérea que tenha aeronaves mais novas ou que tenha aeronaves de maior capacidade. Quanto maior o avião, quanto mais novo a companhia, quanto mais novo que as aeronaves da companhia, mais elas vão ser seguras. Então, isso é uma dica que a gente pode dar. Se você puder voar num Boeing e tiver a opção de voar num avião monomotor e num bimotor, voe no bimotor, tá? Em termos de estatística, tem muita diferença? Quase nada, mas você vai trabalhar o quê? A sua mente, que você tem mais segurança. Se você tiver que escolher entre uma aeronave de 4 motores e uma de 2, para quem nunca voou e não conhece, tá? A gente sabe que quem trabalha nesse meio, que hoje as aeronaves bimotoras, elas têm a mesma capacidade de segurança ou até maior que as quadrimotores. Isso é importante, a sensação de segurança. Dica 3. Você vai escolher os assentos. Mas qual posição de assento eu escolho? A gente viu alguns vídeos aí no YouTube para pesquisar e a gente conhece ali a parte de aerodinâmica da aeronave. Com certeza a área mais estável da aeronave, que tenha menos, que sofra menos interferência de turbulências, não que ela não vai sofrer. A aeronave inteira sofre a influência das turbulências. Você tem a sensação a bordo mais tranquila, é o que? Próximo à região das asas. A dica número 3 qual é? Escolha assentos próximo
ao que? Às asas da aeronave. Ou, se você não conseguir próximo às asas, da asa para frente. A parte de trás da aeronave tende a sofrer mais o que? O balanço estrutural da aeronave e ter mais barulho, porque está mais próximo da saída do fluxo de ar das turbinas. Então tende a ter mais barulho. Falando em barulho, a gente vai para a dica 4. Se você conseguir, tiver um bom fone de ouvido e gostar de música, viaje escutando uma música de sua preferência, de preferência uma música mais calma, tá? E com um bom fone de ouvido. Por que isso? Isso vai ajudar você a o quê? A tirar o foco dos ruídos externos do motor, dos ruídos externos, às vezes da estrutura da aeronave. A estrutura da aeronave ela gera ruído. Não é que a aeronave está quebrando, não. É que ela tem ruídos de parafuso, tem igual nossos carros tem, igual um ônibus tem de transporte, igual o trem, o metrô. Então ela gera alguns ruídos estruturais normais, tá? Então não são ruídos anormais. Às vezes até os cabos de comandamento das superfícies da aeronave, o que é isso? Comando aileron, flap, essas coisas geram barulhos. Tudo isso gera barulho a bordo. Hoje cada vez menos o barulho externo da aeronave entra a bordo da aeronave, tá? Porque elas têm melhor isolamento, mas ainda entra bastante barulho. Então um fone de ouvido bom pode te causar o quê? Te dar uma sensação de mais segurança. Falando nisso, se você quer ter uma sensação, se você tem aquele principalmente que a gente falou no começo, o medo de altura, evite voar na janela. Se você tem o medo do ambiente fechado, voe na janela, tá? Então essa dica quinta aí que a gente vai dar é a escolha da posição do assento entre corredor e entre o quê? Entre janela. Medo de altura, evite a janela, vá para o corredor. Medo de ambiente fechado, se você se sentir bem vendo o exterior, janela. Se você tem as duas coisas, que geralmente a pessoa que está com medo de avião, as coisas se potencializam. Então escolha corredor e principalmente o que? Quando a aeronave tiver o que? Em voo estabilizado, que ela apagar aquelas luzes de cinto de segurança, você pode o que? Se levantar um pouquinho, fazer uma pequena caminhada, um alongamento de braço, um alongamento de perna, respirar. Na aeronave, hoje a maioria das aeronaves comerciais, o corredor é autossuficiente. É bastante recomendável que vocês façam esse tipo de coisa. Tem o medo de voar, geralmente se junta vários outros medos e se juntam o quê? Se potencializam seus medos, tá? Então, faça esse alongamento. Outra coisa que ajuda a tirar tensão. Eu, por exemplo, eu sempre viajo com o quê? Aquelas balinhas de goma, tá? Mas tem gente que se dá melhor com goma de mascar. Outros com bala, outros com chocolate. Leve alguma coisa que você vai tirar atenção, o quê? Mastigando. Hoje tem alguns brinquedos e alguns equipamentos anti-estresse, tá? E alguns materiais, como bolinhas de apertar. Existe o tal dos pops, que a pessoa pode ficar apertando. Então, o que? Se você tiver algum material anti-estresse, não tenho em casa, faz uma bolinha de meia, bem fofinha, pega um pedaço de lã de travesseiro, alguma coisa, faz e fica apertando a bordo da aeronave. Porque esse movimento vai te ajudar a relaxar. Você vai tirar um pouco do estresse do seu corpo para um instrumento externo, tá? A leitura é boa? Pode ser boa, dependendo. Tem muita gente que sente o quê? Náuseas. Então você ficar com esse movimento de cabeça baixa, ele pode causar náuseas. Os joguinhos de celular ajudam? Se você tiver com fone de ouvido e aquilo te distrair, sim. Agora, evite o quê? Movimentos ou leituras ou jogos que causem o quê? Náuseas. Porque se você tiver náusea, você ainda vai ter esse desconforto. Muita gente pergunta, uso de remédio a bordo é importante? Vai ajudar? Vamos lá. Tem muita gente que por causa do medo, o quê? Dá dor de barriga, dá dor de cabeça. Então você tem que ter o quê? Dentro da sua bolsa de viagem, aquele medicamento que você usa geralmente para certas situações. Situações comuns de você ter a bordo da aeronave, para quem nunca voou ou quem tem medo de voar. Gases. Então tem aquele remedinho de gotinha de gás ou aquele de gel. A chamado que náusea
ou enjoo. Então tem um medicamento para enjoo e dor de cabeça. Se você tem pavor de passar mal a bordo, porque tem gente assim, vamos lá, exemplo em casa, minha mãe tem medo de voar às vezes por causa de quê? Pressão alta, ela tem medo de ter uma crise de pressão alta. Leve seu medicamento de pressão alta, tá? Então, não sei se alguém já voou aí e já passou na situação, já passei na situação da pessoa ter um pré-infarte a bordo. E aí, os comissários, a tripulação, perguntou se tinha um médico a bordo e nesse voo tinha um médico a bordo. Mentalize o foco da sua viagem. Vai fazer aquela viagem da sua vida, seu sonho, sua lua de mel, a viagem que você juntou dinheiro a vida toda. Às vezes as pessoas se deixam de fazer alguma coisa que vai mudar a vida delas, que elas vão se arrepender o resto da vida por causa desse medo de voar. Mas você que seguir as dicas que a gente passou e criar essa coragem, você vai ver que o resultado vai ser aquele que você desejou. Tá? Então, essa foi a dica de hoje. Assista nossos conteúdos, tem playlist de viagens com alguns roteiros já que nós fizemos, outras dicas, principalmente de turismo nacional e alguma coisa internacional, e dicas de carros. Se você curtir esse conteúdo, se inscreve, deixa seu like, porque vai ajudar a divulgar isso para muitas pessoas. Se souber alguém que tenha medo, compartilhe o vídeo. Aqui tem dicas que a gente compilou de profissionais e da nossa experiência pessoal da nossa profissão. Fica com a gente, até a próxima, tchau!